E o Ação e Informação de hoje vai abordar um tema extremamente importante e que tem chamado a atenção de todas as pessoas. E é fundamental que você preste atenção. No Ação e Informação de hoje, nós recebemos a Aurineide, que é diretora de um colégio aqui em Hortolândia. Nós vamos bater um papo com ela, vamos conhecer um pouquinho a Aurineide. Seja muito bem-vinda ao programa Ação e Informação, é um prazer recebê-la aqui. Gostaria que você ficasse bem à vontade para poder bater esse papo com a gente aqui no Ação e Informação. Fala um pouquinho de você, Aurineide. Oi, boa noite. O prazer é meu. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de contar um pouco da minha história. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou diretora de escola da Rede Municipal de Hortolândia. Eu trabalho há 31 anos na Prefeitura de Hortolândia. E eu trabalho no Jardim Amanda, numa escola chamada Tarsila do Amaral. Uma escola muito linda, viu? Eu acho que é uma das escolas muito bem querida aqui em Hortolândia, entre tantas as outras, né? Ouço dizer, e me agrada muito saber disso. Há quanto tempo você está lá, Aurineide? Eu estou lá há mais de 26 anos. Mais de 26 No mesmo anos? local, é. Puxa vida, você tem ideia de quantos alunos estão hoje matriculados lá, Tarsila do Amaral? Hoje eu tenho cerca de 800 alunos matriculados, contando como integral. Mas eu ainda não tenho uma ideia de quantos alunos ao todo eu atendi nesses muitos anos de trabalho. 800 alunos? Isso. É muita gente, Contando não? com integral, cerca de 800 alunos. A escola Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda, é Amanda 1 ou 2? Amanda 2 Ela é a escola municipal. é uma escola municipal. Puxa, que bacana, mas é muita gente, não? É muita gente, circula muita gente por dia. Se a gente for fazer um cálculo de acessos, a gente chega perto de 2.000 pessoas dia. Entre pais, alunos, funcionários, pirueiros, é muita gente dia. Você chegou a lecionar também lá ou você já... Não, eu já entrei lá como diretora, Já fiz um entrou lá como concurso, diretora. e o primeiro concurso de Hortolândia. Agora, o que traz você hoje aqui no programa Ação e Informação, o pessoal lá te chama de Aurineide? Auri. Auri. Auri, os colegas me chamam de Auri e os alunos me chamam de Diri. E Diri. Diri, de diretora, Diri. Eles sabiam que você viria hoje aqui. É surpresa. O pessoal não está de férias ainda, né? Não, nós vamos até 15, 16 de dezembro. Que bacana, então tem um pouquinho ainda pela Tem, frente para tem. trabalhar. Tem. Hoje a Auri veio aqui no Programação e Informação para a gente bater um papo e ela contar um pouquinho do que ela enfrentou há cerca de um ano atrás. Hoje está fazendo Um ano. um ano. Há cerca de um ano, a Aurineide, a Auri, perdeu um neto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, é um momento assim difícil. Preste atenção na história que a Aurineide vai contar aqui pra gente sobre o neto dela. O Luiz, aqui a gente tem a foto do Luiz, está aqui com uns 8 anos, mais ou menos. Quando ele fez a primeira Eucaristia, uns 8 anos no máximo, tá com a mãe dele, a minha mãe ali no cantinho, na comunidade do bairro que a gente mora, que é a comunidade São Sebastião, lá do Padre Nelson. Essa tua filha, a mãe do Luiz, ela está em Portugal. Ela está em Portugal e o Luiz era o filho único dela. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. A Camila, que é a minha filha mais velha, que hoje ela mora em Edimburgo, na Escócia, trabalha na área de saúde. Eu tenho a Gabriela, que é a minha filha do meio, que mora em Portugal. Ela trabalha com ótica. E eu tenho o Vitor, que é meu filho mais novo, que vai ser papai agora dia 3 de dezembro. O Vitor mora a 1 hora de Londres, Parabéns. também no Reino Unido. Agora, conta pra gente o que aconteceu com o Luiz. Você contou pra gente aqui nos bastidores que o Luiz, esse menino lindo ele, né? Você perdeu aí o neto, que a gente costuma dizer que o neto é filho 2 vezes, né? Porque a avó tem assim aquele carinho de vó, mas se brincar, trata assim tão bem quanto a mãe. O que aconteceu com o Luiz? Vou começar bem lá do começo, né? O Luiz nasceu na minha casa, né? Nasceu no CAISM da Unicamp, mas foi cuidado por mim dentro da minha casa. A Gabriela morava comigo.
aquele entusiasmo do primeiro neto, preparamos um quartinho azul, decoração de carneirinho, e esse menino foi super bem-vindo, bem recebido, e foi uma alegria na nossa família. O Luiz era um companheiro, viajava muito comigo, era uma criança muito assim, alegre, inteligente, dinâmica, desde pequeno tinha um senso de justiça muito grande, e foi aluno lá na MF Tarsila do Amaral, estudou comigo lá. Aqui em Hortolândia. Estudou, sim, ele se formou lá, estudou do 1º ao 5º ano lá na MF Tarsila do Amaral. Do 1º ao 5º ano, na MF Tarsila do Amaral. Então, quer dizer, ele estudou em Hortolândia, ele morou aqui em Hortolândia quanto tempo antes de ir para Portugal? Ele foi para Portugal em 2023, no final de 2023, a mãe foi aí... Vó, o que você acha? Não, meu filho, vai acompanhar sua mãe. Seus tios já estão lá, vão buscando as oportunidades de vocês. Um dia a vó vai também. Aí ele foi, né? Ele foi no final de 2022. Eu estive lá para visitá-lo em março de 2023, quando ele fez 18 anos. Queria ver a avó estava com muita saudade. Então, o Vitor, que é o tio, né? Tio Vitor, ele amava muito esse tio. Vitor foi da Inglaterra e eu fui daqui do Brasil para a gente se encontrar lá e comemorar os 18 anos dele. Bom, você esteve em Portugal, na casa da filha, ele já era um rapaz, né? Sim, ele fez, quando eu fui lá ele estava com 18 anos. Já estava com 18 anos. E aí, a sua recepção lá, na casa da filha, com o neto querido, ele estava bem. Não, ele estava bem. O que eu percebi no Luiz, e comentei com a minha filha, eu estava achando o Luiz muito ansioso, né? Mas aí a gente ficou assim, conversando, tentando entender. Ele já estava habituado a Portugal? Se ele estava habituado, se não estava habituado, se estava acontecendo alguma coisa para essa ansiedade. Ele estava trabalhando, estava ganhando em euro, estava super feliz, né? Mas estava muito ansioso. E começou a cair cabelo, começou a perder peso, levou no médico aqui, outro lá, tal, mas ninguém descobriu nada a respeito. Quando ele começou a ficar assim muito triste, meio deprimido, a gente não conseguia entender se era uma depressão ou não, mas ele estava diferente. E a Gabi muito preocupada, eu falei, Gabi, o Luiz tem casa aqui, vocês têm casa aqui. A casa da mãe é a casa de todo mundo. Manda ele voltar e eu vou tentar descobrir aqui no Brasil o que ele tem, né? E assim foi feito. A gente esteve lá em março, né? Porque ele faz aniversário em março. E quando foi mais ou menos no fim de julho, começo de agosto, o Luiz já estava no Brasil, né? Quer dizer, você veio, em seguida ele veio também. Ele veio porque ele começou a perder peso, começou a ficar muito desanimado, não queria mais trabalhar, então a gente ficou preocupada, porque o Luiz, trabalhador. Ele era um jovem religioso, né? Eu estou vendo aqui a foto aqui. Sim, ele está aqui numa capela. Numa capela em Edimburgo. Edimburgo. A gente precisou trazer o Luiz porque começou a ficar meio preocupante, né? E o Luiz chegou aqui já bem mais magro do que quando eu tinha visto ele em março. Aí levei em alguns médicos, até em médico conhecido, amigo, mas ninguém conseguiu chegar numa conclusão a respeito de um possível diagnóstico para o Luiz. E alguém falou assim para mim, Auri, leva na Unicamp, porque a Unicamp, batata, vai descobrir, porque eles pesquisam muito. Então, eu não me lembro a data, mas eu lembro do dia, era uma quarta-feira, levei o Luiz na Unicamp. O Luiz passou lá por uma triagem, tudo. Já marcaram vários exames, já fizeram vários exames. E a gente voltou na segunda-feira para pegar o resultado dos exames. O Luiz já ficou internado. A princípio ele tinha uma queda de cabelo e estava perdendo peso. Estava perdendo peso, estava desanimado, estava meio triste, reclamando de dores. E na primeira consulta ele já ficou internado? Na primeira consulta na Unicamp. Ele tinha passado por outros médicos, ninguém chegou num diagnóstico. E aí foi assim, a gente fez os exames numa quarta-feira, voltamos na segunda-feira para ver o resultado do exame, passou em consulta e já ficou internado. Esperei 19 horas num processo de internação dele. 19 horas eu fiquei lá em pé na Unicamp, esperando ele ser internado.
Essa foi a nossa luta no ano de 2023, mais ou menos no final de agosto, começo de setembro. E aí ele começou um tratamento lá, já começou com uma internação, né? Passou por várias internações e é uma coisa muito sofrida. O lúpus é uma doença muito agressiva, né? Particularmente no homem. Como é que você, a família, recebeu o diagnóstico do Luiz quando foi constatado que ele estava com lúpus? Nossa, foi um choque para nós. Foi um choque, a gente ficou muito triste, muito preocupados, todos nós preocupados, né? Mas nós vínhamos de uma situação assim muito triste. Em dezembro de 2023, no Natal, a minha mãe faleceu, né? A gente chamava minha mãe de Yaya. Então estava todo mundo muito derrubado com a morte da minha mãe, né? Então a gente vinha assim já de uma situação difícil, emendou nessa situação difícil, porque o Luiz estava assim realmente de um jeito que a gente não esperava que fosse acontecer isso com ele, mas enfim, a gente encarou o tratamento. Vamos fazer o tratamento, vamos fazer o que for necessário, né? E estava muito entusiasmada, porque a Unicamp ela tem uma fama muito boa, muito grande, né? E eu estava assim muito entusiasmada, achando que ali a gente conseguiria resolver o problema dele. Eu entrei acreditando nisso. Como é que foi o impacto na sua vida? A sua filha tinha ficado em Portugal, ele estava aqui com você estava correndo com ele aqui para a Unicamp. Essa foto aqui foi uma foto tirada dele já diagnosticado com a doença e foi tirada aqui em Hortolândia. Foi aqui, após desculpe, pode continuar. Aqui é o Mário Covas. Aqui é o Mário Covas. Às vezes o Luiz tinha umas crises e eu preferia não correr com ele para a Unicamp. Ele não queria ir, ele tinha assim um quê de medo de ir para a Unicamp, de ficar internado e tal. Então, algumas vezes eu levei-o aqui no Mário Covas. Essa foi uma das vezes, né? Sem lugar para ficar, deitado em cadeira, com muita dor, sabe? É muito triste ver o filho da gente. O Luiz era o filho da minha alma, gente. Olha, eu tô aqui muito controlada, mas lá no fundo meu coração tá disparado, tá doendo, sabe? Chega a me faltar o ar. Auri. E assim, era muito triste ver o menino nessa situação. Isso aqui é na Unicamp. Aqui ele já estava assim, bastante debilitado. Bastante debilitado, medicado. Com uma medicação que eu questionei bastante. É claro, eu não sou médica, não sou da área. Mas assim, eu cuidava. Então, eu não via progresso, né? O nome dessa medicação é micofenolato de imofetil. É usada muito para transplante de rim, mas dizem que é uma excelente medicação para o lúpus. Eu acho que para o Luiz não acertaram na medicação e eu falava, toda consulta eu comentava sobre isso. Olha, eu acho que esse remédio não está logrando êxito, porque eu não estou vendo melhora no Luiz. O Luiz está emagrecendo muito, está vomitando muito, está tendo diarreia, reações adversas à medicação. Mas é claro que não é todo médico, né, gente? Mas há médicos e médicos. Eu encontrei um grupo de médicos que eles se achavam meio que deuses. Então, eles não conversavam com a gente. Eles ouviam o que a gente falava, mas ignoravam, né? O que o Luiz conversava com você? Vó, eu tô com dor. Vó, eu vou melhorar. Tô tomando um remédio. O que ele falava para você? O Luiz tinha esperança e eu Porque também tinha muita tem esperança. Intimidade com a avó, né? Então conta, Não, o Luiz era um companheirão, a gente ficava muito junto. Se o Luiz tinha condição de sair, eu saía com ele. Se ele não tinha, eu ficava em casa com ele. Não me incomodava, você está entendendo? Tudo que ele pedia, que estava no meu alcance fazer, eu fazia. Ele estava precisando. Ele compartilhava, né, com você os medos, ele os compartilhava, desafios. Às vezes ele chorava, ele falava, vó, por que comigo, vó? Eu tenho saúde, eu tinha saúde, eu gosto de trabalhar, tenho um monte de planos, vó, por que comigo? E o filho, a avó não tem como explicar. Como que a avó vai explicar para você? Eu não sei, acontece. Ele tinha 19 anos quando partiu.
19 anos. 19 anos. Diante de toda essa situação, esse momento que você, do lado dele, ele morando com você, a mãe estava em Portugal. Como é que você falava com a sua filha? Como é que ela, lá em Portugal, ela reagia? Gente, era desesperador, né? Porque o marido estava lá, ela ficava meio que dividida, mas ela veio. Ela veio 3 vezes durante um ano para visitá-lo. Quando ele faleceu, ela estava com ele, né? Então, eu era o suporte dela, né? Mas a gente sempre estava conversando, fazendo chamada de vídeo, né? E de vez em quando ele tinha uns picos assim de revolta, porque ele tinha muita dor. Os colegas chamavam para sair. Luiz, não dá para você sair, né? Imunidade muito baixa, né? O processo de tratamento foi um processo difícil? Você tinha acesso, não tinha acesso ao tratamento? Como é que foi isso? Não, eu tinha acesso ao tratamento, eu não tinha acesso a ser ouvida, né? O diálogo com os Não os tinha médicos diálogo era com o difícil. médico, não tinha diálogo com o médico e que a Unicamp ouça isso se for possível. Não tinha diálogo com a equipe de reumatologia. Você chega lá, você passa por um residente, alguns residentes mais velhos, outros residentes mais jovens, né? Alguns com pouco conhecimento ainda, e sempre se reportavam a uma preceptora, ou a um residente 3, um R3, mas assim, eles não davam muita importância àquilo que a gente falava e que demonstrava como preocupação. Como eu te disse, eu reclamei muitas vezes dessa medicação, do micofenolato de mofetil, porque eu achava que não estava ajudando. E sabendo que o SUS disponibiliza várias outras medicações, sei lá, 8, 9 medicações, inclusive infusão. Na época tinha infusão, não sei se ainda tem, e a Unicamp tem um departamento só de infusões. Mas assim, eles optaram por continuar com o mofetil. Desculpa. Imagino que eu tô ficando meio tensa e aí é difícil a gente falar. Eu fico emocionada, eu peço desculpa. Eu imagino que... É difícil. Imagino que a situação que vocês tenham passado, você como vó, ele morando com você, a tua filha longe, a mãe dele longe dele, e vocês tentando, de uma forma ou de outra, apoiá-lo, e sabendo que ele estava dentro de uma universidade, dentro de um hospital de grande porte, e que assim, evidentemente, que na cabeça da família, ele estava ali, num dos melhores hospitais, e que poderia ter a cura, né? Acredito eu que a família, confiando plenamente no tratamento, confiando plenamente no próprio hospital, e que ele teria, né? Que ele teria a cura ali na Unicamp. Como é que vocês, sabendo que ele estava ali num hospital como a Unicamp, um hospital de referência, e enfrentando toda essa situação, como é que vocês conversavam com ele? Como é que a família apoiava ele diante dessa situação? Bom, antes assim, eu vou fazer uma observação. O lúpus é uma doença que não tem cura, tá? Então a gente não esperava a cura, mas a gente esperava a melhora. Porque muitas pessoas conseguem passar pelo lúpus e ficar bem. Ainda existe mortalidade, né? No homem o lúpus é mais agressivo, as mulheres, por alguma razão que a gente não sabe, elas são mais resistentes, né? E assim, a perspectiva de vida de uma pessoa, de um homem, não sei se para a mulher segue a mesma regra, é mais ou menos, do diagnóstico, fazendo um tratamento e tudo, mais ou menos uns 15 anos à frente. Não tem cura, mas você pode conviver Isso, com a doença, você com pode tratamento, tratar, né? E era o que a gente esperava, que ele convivesse com o tratamento, que ele melhorasse, até que a gente achasse outras possibilidades, né? Estávamos procurando pesquisas no mundo, em outros países, soubemos de uma pesquisa em Israel, então a Gabriela, que é a mãe dele, foi atrás. A gente ia tentando saber outras coisas, né? Porque a gente sabia que não tinha cura, mas a gente sabia que podia existir uma melhora
e que, vamos supor que ele melhorasse, tivesse uma perspectiva de vida de 15 anos, quanta coisa pode mudar na ciência em 15 anos, não é verdade? Verdade. Então, existia essa esperança, né? E ele queria ir para fora, ele queria voltar para Portugal para poder ter facilidade de viajar, de ter contato com a outra tia, que é a madrinha dele, inclusive, com os primos, com o tio Vitor, que é meu filho mais novo, que eram muito amigos, apesar da diferença de idade, muito amigos. Né? Então, assim, a gente tinha planos, o Luiz estava fazendo planos, mas o Luiz ele não gostava de ficar internado na Unicamp, uma razão que ele nunca falou para mim, mas ele falava, vó, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho lá. De maneira que eu consegui, apesar de ele ter 18 anos, acompanhar. Então, todas as vezes que ele se internava, eu passava a noite com ele. Trabalhava, ia para lá, perto do horário da visita, e já ficava com ele, passava a noite com ele ali, sentada numa cadeira, quartos muito quentes, né? Nossa, um horror. Eu né? gostaria que você contasse, Auri, pra gente aqui, hoje o Ação Informação, nós estamos trazendo aqui um assunto que é de extrema importância para que as pessoas entendam, compreendam que se trata de uma doença que muitas das pessoas desconhecem. As pessoas talvez não dê a mínima importância, mas hoje dentro da ciência que hoje nós temos, é de extrema importância que as pessoas abram os olhos e fiquem atentas ao comportamento, ao que as pessoas comecem a sentir, aos sintomas que a pessoa começa a ter. No caso do Luiz, foi queda de cabelo e também emagrecimento. Emagrecimento. Eu gostaria que você contasse pra gente, se você se sentir confortável, como é que foram os dias, os últimos momentos que você vivenciou com o Luiz, que você esteve com ele, como é que foram isso para você? Olha, é muito difícil falar sobre isso. Eu vou tentar aqui. A gente está com a Auri aqui conversando com a gente no Ação Informação de hoje e ela perdeu um neto há cerca de um ano. Exatamente um ano hoje. Hoje, exatamente hoje, está completando um ano, ele tinha 19 anos. Esse jovem aqui, que a gente tem mostrado aqui nas fotos, aqui o Thiago vai colocar aqui para a gente poder acompanhar, para você que está em casa acompanhando aqui o Ação Informação de hoje. Aqui o Luiz, já bastante debilitado, em uma capela, orando a Deus, né? Ele ficou com os olhos claros, né, Uri? Jovem Lindo. muito bonito, né? Ele era muito bonito. Muito bonito, viu? Diga-se de passagem, um menino lindo mesmo. Foi uma criança linda, uma criança alegre, uma criança feliz, engraçada. Era a nossa alegria, né? Muito amado. Ele foi o primeiro neto, o primeiro bisneto, o primeiro sobrinho neto. Então, a minha família, assim, muito próxima, né? Nossa, foi olha, uma tristeza tão grande para todo mundo. A gente ficou, assim, todo mundo muito destruído, sabe? Destruído. Os últimos dias do Luiz foram muito tristes. Olha essa foto do Luiz, gente. Aquele de óculos, né? Sorridente, né? Óculos, essa foto foi tirada em Portugal? Essa foto foi tirada em Portugal pouco antes dele adoecer. Tava bem aqui, né? Foi muito de bem, repente. Né? Ele é muito simpático. O Luiz, assim, era uma criança... Ele falava sorrindo. Vaidoso, né? Tá de brinquinho ali. Não, ele só andava cheiroso. Ele ia pro hospital todo tadinho quebrado, mas ele passava perfuminho. Ele era vaidoso, gostava de se vestir bem, muito simpático. O Luiz sorria com os olhos, sorria com... Cheio de vida, sabe, né? assim, Cheio de vida, né? Inteligente. Né? Não gostava de estudar, mas era muito inteligente. Como é que a família se preparou, Auri, para... Sabendo já que era um diagnóstico difícil, como é que a família se preparou nos últimos dias, sabendo que o Luiz estava para partir? A gente não sabia. Nenhum médico chegou para nós e falou, o Luiz vai partir. Eu levei o Luiz
Ai, não consigo fazer o cálculo agora. Eu levei ele numa terça-feira, devia ser dia 20, 21, porque ele morreu no dia 24, que foi um domingo. Mais ou menos isso, né? Porque o lúpus estava afetando o cérebro dele. O lúpus eritematoso sistêmico é a forma mais grave do lúpus, porque ele ataca seu corpo todo, né? Ele pode atacar em qualquer lugar do seu corpo. E o que aconteceu? O Luiz começou a convulsionar. Eles tinham dado alta para ele em outubro, depois de uma internação de 11 dias, que ele saiu numa magreza extrema, conforme aquela foto penosa de se ver, Nós né? temos a foto aqui que o Luiz recebeu. Ele vai preparar depois essa foto. Nós temos uma foto aqui que o Luiz recebeu alta para vir para casa e ele estava, mas muito magro, né? Muito debilitado. Essa foi uma foto que ele já estava bem debilitado, foi tirada aqui no Hospital Mário Covas. Você chegou aí algumas vezes aqui no Mário Covas com ele, algumas vezes, porque ele tinha episódios de vômitos. Sim. Né? E precisava tomar uma medicação endovenosa para cortar, né? Nada cortava, só a medicação na veia, né? E assim, eu levei o Luiz numa terça-feira, levantei, ele não queria ir para a Unicamp, eu estava sem trabalhar alguns dias para poder ficar com ele. Ali a gente ficava assistindo série, TV, podcast. Ele me apresentou várias coisas bacanas que eu não conhecia, né? Me apresentou o Felca. Eu falava, ai, mas esse Felca cabeludo, com essa carinha estranha. Não, vó, ele é muito bom. E eu passei a gostar do Felca, né? E a gente assistia programas do pessoal de comida, do pessoal que viajava mundo afora, provando alimentos diferentes e tal. A gente se divertia do nosso jeito em casa quando ele não conseguia sair. Netflix solta lá para nós, né? E eu ficava em casa, tudo que ele pediu eu fazia e tal. Eu levei o Luiz na terça-feira porque ele estava convulsionando. Eu estava a caminho da Unicamp, ele convulsionou no meio do caminho, já estava na Dom Pedro e ele estava medicado. E ele me puxou e eu fiquei dirigindo com esta mão, não sei como, e segurando ele aqui. Eu não sei te dizer, mas eu cheguei na Unicamp desesperadíssima, na emergência, com ele desmaiado. Então ele deu a entrada desmaiado, e ele foi para a ala vermelha lá do HC da Unicamp, que é a ala para os pacientes que chegam mais graves. A Gabriela já tinha chegado de Portugal, já veio do aeroporto direto para o hospital. E ali aconteceu o seguinte, eu estava sonada há vários dias, né, porque ele tinha muita dor, acordava a noite inteira, sentia muito frio, eu tinha que abraçá-lo, aquecê-lo. Enfim, a Gabriela ficou lá e aí aconteceu o seguinte, que eu estou esperando ainda, depois de um ano, uma explicação da superintendente que prometeu nos dar explicação, mas não deu até hoje. Superintendente da Unicamp, eu não desisti e não vou desistir nunca até que eu tenha as explicações necessárias, ou através de vocês, ou através de algo superior. Enfim, ele convulsionava, estava na ala vermelha, parava de convulsionar, ia para a ala verde. Na ala verde é a ala que tem pacientes geral, de tudo que você imaginar de patologia tem ali. Ele é imunossuprimido, naquele peso que você viu, naquela fotografia, né? Com quase 1,80 m de altura. Da ala verde para a ala vermelha, e assim foi até que algum médico, na sexta-feira, da equipe da reumatologia que cuidava dele, que acompanhou ele durante mais de um ano, demorou terça, quarta, quinta, foi assisti-lo na sexta-feira. E um neurologista também. Enquanto isso, ele só ficou nessa. Ala verde, ala vermelha, e ele contraiu uma septicemia. Na verdade, ele morreu de septicemia. Daí que eu digo que talvez ele tivesse uma chance. E a Unicamp tirou dele essa chance, no meu entender. O que aconteceu? Na sexta-feira, nos chamaram. Né? Nos chamaram, a gente estava lá, a gente não saía de lá, nos chamaram. Ele foi levado na terça-feira, passou por todas essas situações, na sexta-feira eles chamaram. Na sexta-feira eles nos chamaram, porque ele ia para a UTI, porque o caso dele tinha se agravado muito. E aí
ele foi para UTI, aí veio o pessoal os médicos que iam fazer ali o acompanhamento, médicos muito legais, muito preparados para fazer isso, né? Que é quase que te convencer que eles vão fazer o possível para dar jeito numa coisa que não tinha mais jeito, porque eles já sabiam provavelmente que o menino ia morrer. Apenas eles tinham que justificar O o injustificável. injustificável, o tempo que o menino ficou lá, né? Ala verde, ala vermelha. E aí o menino foi para UTI, foi para hemodiálise. Eles têm uma tecnologia fantástica, mas humanização lá é uma coisa bem complicada, tá? Outro recado, superintendente. Se a Unicamp não for humanizada, se não tiver pessoas que cuidem de pessoas com o coração, com amor, eles não estão fazendo medicina. E a medicina também é amor, né? Não é só lá ministrar remédios. E nós, famílias, ficamos absolutamente desassistidas, porque eles têm lá um serviço de atendimento às famílias. Eu esqueci o nome, é uma palavra inglesa, de pronúncia inglesa, e é um serviço para as famílias que passam por essa situação. Até hoje eu estou esperando esse atendimento. Marcaram conosco 2 reuniões, porque nós estivemos lá para buscar o prontuário do Luiz. O Luiz foi velado na segunda-feira, na quarta-feira, eu e a Gabriela, uma apoiando a outra, fomos lá porque queríamos o prontuário dele. Bateu na minha cabeça que esse prontuário podia ser mexido, modificado, sei lá. Então nós fomos lá, pegamos todo o prontuário dele, mas não conseguimos pegar as imagens raio-x e todas as outras daqueles aparelhos sofisticados e tal, tomos, ressonâncias e outras coisas. Eles têm um prontuário de todo o início de tratamento. Sim, tá tudo comigo. Eu peguei tudo, tá? Até o final. Peguei tudo. E não consegui buscar as imagens porque eu não tive coragem mais de voltar na Unicamp. É um gatilho que eu tenho que quando falo em Unicamp eu passo mal. Mas eu vou ter força de voltar lá para pegar isso, porque esses documentos todos estão passando por uma perícia. E é importante, né? Isso para você. E aí nós ficamos lá sábado e domingo aguardando o menino na UTI, não melhorava. Eles têm um aparelho fantástico de hemodiálise que não precisa desligar. Ele funciona 24 horas, tá? Fantástico. Como eu falei, eles têm a UTI deles é maravilhosa, né? SUS, né? A gente não pode falar que o SUS não é bom. O SUS é bom, eu defendo o SUS. Eu não defendo o médico que não cuida do paciente. Eu não defendo o médico que não tem empatia. O SUS eu defendo. E eu cruzei com médicos que não têm empatia, que não têm respeito pelas famílias, que não têm respeito pelo próprio paciente, que ajuda ele a se formar e a melhorar, né? Eu acho que as faculdades em geral, de medicina, de tudo, inclusive na minha área de educação, elas estão muito deficitárias, sabe? As pessoas formam sem ter empatia. E eu não concordo com isso. Auri, eu sei que é muito difícil, falar, tocar. Eu tô aqui me controlando para não chorar, porque meu coração tá doendo muito, muito, muito. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, conversar com a gente, falar um pouquinho sobre isso, porque que as famílias, as pessoas que estejam nos acompanhando, que estejam assistindo, entendam a importância do cuidado de um tratamento como esse e que se tem que ter realmente atenção. Qual é a lição, né, que deixou na sua vida? Você como profissional na área de educação, o que você gostaria de passar para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que quantas e quantas pessoas que não têm conhecimento, que não têm a mesma formação que você tem, que a família sua tem, e o que você gostaria de deixar para essas pessoas? Qual a mensagem que você deixa? Olha, eu diria assim para todas as famílias que tem lá um familiar com o diagnóstico que ainda não descobriu, que vão atrás, que insistam, que acompanhem, que se ficar internado, vão atrás, procurem saber de tudo, do que está tomando, para que serve, observem tudo o que acontece dentro do hospital. Eu acho que isso é uma dica valiosa, tá? Não confie cegamente em médico nenhum.
Tá? Médicos são pessoas que falham também. Né? Eu não estou desfazendo dos médicos, viu, gente? Eu estou dizendo que médicos também falham. Né? E precisa se dar mais conhecimento a essa doença, ao lúpus. Eu acho que devem existir muitos casos que as pessoas até morrem sem diagnóstico, já que é um diagnóstico mais complexo, né? Eu ia falar exatamente isso É agora. um diagnóstico mais complexo. Então, se as pessoas não forem atrás, se não houver informação, essas informações, elas precisam ser divulgadas. A educação não é só a educação da escola. Tudo aquilo que a gente divulga, que a gente mostra, a gente está educando as pessoas, né? E, se eu não me engano, é em março, o mês que dá visibilidade à questão do lúpus. Mas isso não pode acontecer só lá no setor da Unicamp. Tem que acontecer nas UBSs, nas UPAs, em todos os lugares, entendeu? Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, eu acho que pode ligar lá, né? Colocar uma pulguinha atrás da orelha e falar, gente, eu preciso investigar para ver se eu não tenho essa doença. Há cerca de 20 dias faleceu uma moça aqui de Hortolândia, de 23 anos, uma ex-aluna minha, que trata na Unicamp desde os 14 anos de lúpus, em decorrência de infecções e de outras coisas que o lúpus ele favorece, né? O desenvolvimento. Então, assim, eu senti tanto, porque eu conheci essa menina pequena, a família toda estudou na minha escola. Eu senti muito, eu senti tanto. E eu senti tanto pela mãe. E eu senti tanto de não poder fazer nada, a não ser dizer para ela que eu entendia o que ela estava sentindo, porque eu passei a mesma coisa. Né? E ela faz graves acusações à Unicamp e a tudo o que aconteceu. Não vou entrar no mérito, né? Porque eu conheço a minha história. E eu tenho desconfiança, suspeitas muito grandes de que algo podia ter acontecido de maneira diferente. O Luiz podia ter sido tratado melhor e talvez hoje ele estivesse aqui. Né? Porque era a nossa intenção trabalhar nesse sentido com ele, de divulgar, de levar conhecimento para as pessoas. Né? Eu lamento muito, muito mesmo que tenha acontecido isso com ele. Eu não consigo acreditar. Sou uma mulher de fé, mas eu não consigo acreditar que era a hora do Luiz. Porque a gente estava com planos ainda. E ninguém nos disse. Mesmo com tudo isso que você viu na foto, com todo o estado debilitado nele, eu estava acreditando que o meu filho seria cuidado. Que ele iria conseguir superar aquilo, porque existiam pessoas interessadas em ajudá-lo nisso. Quando a minha ficha caiu e eu percebi que não era assim, eu tentei levar o Luiz para vários lugares. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Para a gente finalizar aqui, Aurinho, como que você acredita que a sociedade, as instituições de saúde e as escolas, né, podem ajudar os jovens que passam por doenças como essa? Doenças graves como essa, que vitimou o teu neto. E que tantas outras pessoas, como você já colocou aqui, muitas vezes não têm conhecimento, muitas vezes falta informação. Primeira coisa, não pode ter preconceito. O paciente vai ficar magro, vai ficar esquisitinho, mas não pega, tá? Eu acho que as pessoas precisam ser acolhidas e as outras precisam aprender a acolher. Eu acho que é o básico, sabe? Visitar, ser amigo, conversar. Não dá para sair? Tem ligação, tem chamada de vídeo. Como é que você tá? Precisa de alguma coisa? Posso ir aí? Né? A gente precisa de ter empatia. A gente vive um mundo desumano. A gente está presenciando dia a dia o crescimento do ódio em tudo quanto é lugar. E é isso que a gente precisa barrar. A escola precisa ser empática para ensinar as crianças a serem empáticas umas com as outras e com as pessoas que elas vão conviver lá fora. Eu acho que hospitais, faculdades de medicina devem formar médicos empáticos também. Não basta ser só profissional,
técnico. Ele não pode lá se entregar à dor do paciente, mas ele precisa ser empático, porque aquele paciente é o amor da vida de alguém. Ele não chegou ali sozinho, ele chegou porque alguém que o amava o levou. Então, as faculdades de medicina precisam pensar no que é científico, no que é tecnológico, mas também no que é humano. Afinal, o juramento de Hipócrates fala sobre isso, sobre salvar vidas. Salvar vidas, exatamente. Sobre salvar vidas, sobre melhorar condições de vidas, e o compromisso deles é esse, salvar vidas. Tentar salvar vidas até onde não haja mais a possibilidade, mas pelo menos tentar. Se um médico acompanha um paciente durante mais de um ano e o paciente está internado num estado grave, num pronto-socorro, e ele demora 4 dias para ver o paciente dele, onde está a empatia aí? Tem algo errado. Onde está o profissionalismo aí? Acho que antes da empatia é o profissionalismo, né? Exatamente. Então, para mim, tem muita coisa errada. Então, o que me dói mais é que talvez o Luiz pudesse estar aqui agora comigo e a gente falando de superação. Mas a gente está falando de alguém que partiu quando desejava viver. Então, isso é muito triste para nós. Eu estou conseguindo me controlar, mas eu estou chorando por dentro. Eu sangro por dentro todos os dias. Eu junto meus cacos todos os dias e peço força ao céu para eu conseguir levantar, conseguir fazer minhas coisas, atender minhas crianças na escola, ver minha filha, né, cuidar da minha filha que está longe, na mesma distância, e cuidar do meu pai. Né? E o recado que eu deixo é esse. Se a gente não faz com amor, a gente não é honesto naquilo que a gente faz. Porque dinheiro não é tudo, médicos não são deuses e a gente precisa de médicos que toquem vidas humanas com amor. Eu volto a repetir aqui, não basta ser só um profissional técnico, nem qualificado. É necessário também ter amor no que está fazendo, empatia, como ela frisou aqui. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui ao Ação Informação hoje. Nós falamos aqui com a Auri, que é diretora da Escola Municipal aqui em Hortolândia, Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa confortar o seu coração, da mãe que está longe, lá em Portugal. E a gente pega o exemplo de amor da avó, da mãe, para poder tratar tantos casos como esse do Luiz. A gente perdeu o Luiz tão cedo, né? Tão jovem, como a Auri diz, poderia ter estendido um pouquinho mais. Não tem cura, mas poderia ter estendido um pouquinho mais. Quem sabe, né? Ele ganharia 15 anos aí e a medicina avançaria, existiria alguma outra coisa, como existiu para o HIV, que há décadas atrás não existia a menor esperança, não é verdade? Verdade. Né? Eu deixo um agradecimento grande a vocês. Eu espero que o que eu falei do meu coração, eu não usei elementos técnicos, eu não sou médica, né? Mas eu usei os elementos da minha experiência. E agradeço muito a oportunidade. Vou mandar um beijo para os meus alunos, que são o meu tesouro. Eu trabalho no que eu sonhei e eles são muito importantes para mim. Um beijo da Diri, que ama muito vocês. Amanhã a Diri está na escola para a gente se ver. E um abração para todas as pessoas que me apoiaram e não soltaram a minha mão nesse momento tão difícil. Obrigado por ter vindo aqui, viu? O Ação Informação de hoje deu voz para a Auri, para poder falar um pouquinho, contar aqui o que ela viveu, pouco tempo que ela viveu ao lado do neto tão querido que se foi, tão jovem. Um grande abraço a você, a gente encerra aqui o Ação Informação de hoje e voltamos na próxima segunda-feira.